Você já se sentiu como se a sua própria mente estivesse lhe pregando uma peça? Aquela palavra que some da ponta da língua, o nome de um rosto familiar que se recusa a aparecer? Não é o cansaço comum. É uma névoa, uma sensação de que as conexões dentro do seu cérebro estão mais lentas, menos confiáveis. É a impressão assustadora de olhar no espelho e não reconhecer a mesma agilidade mental de antes. Essa pergunta, que talvez você se faça em silêncio, é a razão pela qual estou aqui hoje. Imagine que seu cérebro é a biblioteca mais valiosa do mundo, guardando todas as suas memórias, seus afetos, sua história. Agora, imagine um incêndio silencioso, sem fumaça, que começa a queimar as bordas dos livros mais preciosos. É exatamente isso que acontece, noite após noite. A boa notícia? Eu não vim aqui apenas para mostrar as chamas. Eu vim para te entregar o mapa dos extintores e o plano de ação para reconstruir as prateleiras. Você tem o poder de parar esse fogo, e o primeiro passo é entender o que realmente o inicia. E o culpado não é quem você pensa. Todos apontam o dedo para a famosa luz azul do celular, como se fosse a única vilã da história. Mas isso é apenas a ponta do iceberg. O verdadeiro ladrão da sua energia e da sua memória é um processo muito mais astuto, um jet lag digital, que você se impõe sem perceber e que vai muito além da luz. A verdade por trás dessa névoa mental é o que vamos desvendar agora. Eu sou a doutora Valentina Pasaliti e há mais de 2 décadas eu vejo no meu consultório a mesma história se repetir. Pacientes chegam com o medo nos olhos, convencidos de que a memória está se esvaindo com a idade. Eles acreditam que essa névoa mental é uma sentença. A minha missão, aqui com você, é provar que isso não é o fim da linha. Não é o envelhecimento. É uma condição, um processo biológico reversível que podemos e vamos combater juntos. O que você está sentindo não é a sua idade. É o resultado de um inimigo moderno que eu chamo de jet lag digital. Não se trata apenas da luz azul, isso é simplificar demais. É uma dissincronia hormonal profunda, causada pela combinação exata do conteúdo que você consome à noite, a que horas o faz e, mais importante, o jeito que você segura o seu aparelho. Esse hábito cria uma cascata inflamatória silenciosa que acelera o envelhecimento do seu cérebro. E a melhor parte desta descoberta é que a solução não está em remédios caros ou em tecnologias complicadas. A cura para esse estado de exaustão mental está no conhecimento. Informação clara, prática e aplicável que desmonta os hábitos que nos adoecem. O poder de reverter esse quadro já está nas suas mãos, e meu papel é apenas acender a luz para que você veja o caminho de volta para a sua clareza e para a sua energia vital. Esse jet lag digital não chega sem avisar. Ele deixa pistas, sinais claros que o seu corpo emite todos os dias, mas que aprendemos a ignorar ou a culpar o estresse e a vida corrida. Nós vamos começar a decifrar esses sinais agora mesmo, e o primeiro deles, o mais fundamental e que dá início a todo o ciclo de cansaço, é um que a maioria das pessoas ignora completamente quando acorda. O primeiro sinal, aquele que você sente assim que abre os olhos de manhã, é a chave de tudo. É o seu corpo dizendo: a energia de ontem não foi suficiente para reparar os estragos. Nós chamamos isso de cansaço, mas é um alerta. Pense no seu corpo como um encanamento de alta precisão, uma rede com trilhões de canais microscópicos que levam vida para cada célula. Esse cansaço matinal é o primeiro vazamento, a primeira mancha de umidade na parede, indicando que a pressão está errada em algum lugar do sistema. E por que isso acontece? A ciência chama isso de inflamação crônica de baixo grau. Ignore o nome técnico. Pense nisso como uma ferrugem silenciosa se acumulando por dentro dos seus canos. Não é uma inflamação que dói ou incha como uma pancada. É um processo lento, pegajoso, que vai diminuindo o calibre dos seus canos internos, dia após dia. É o resíduo deixado pela batalha que seu corpo trava contra os agressores que você, sem saber, convida para dentro. Essa ferrugem torna o fluxo de tudo mais difícil. Os nutrientes, o oxigênio, os hormônios do bem-estar.
tudo chega com mais lentidão e em menor quantidade. O seu sistema, que deveria ser um rio de águas cristalinas, começa a se parecer com um riacho lamacento e lento. A energia que deveria estar sendo usada para renovar suas células e consolidar suas memórias está sendo desviada para tentar, em vão, limpar essa sujeira que não para de se acumular no seu encanamento. Agora, onde esse encanamento é mais delicado e vital? No seu cérebro. Ele é o distrito mais nobre do seu sistema, exigindo o fluxo mais puro e constante. Quando a ferrugem sistêmica se instala, o cérebro é o primeiro a sofrer a seca. A névoa mental que você sente não é um problema psicológico, é um problema hidráulico. É a sua torre de comando recebendo um fluxo de energia sujo e insuficiente, causando curtos circuitos onde deveriam existir conexões rápidas e brilhantes. E a principal torneira que jorra essa sujeira inflamatória para dentro do seu sistema é aberta todas as noites. É um hábito que parece inofensivo, quase um ritual de relaxamento para milhões de pessoas. Mas o que você não sabe é que ele dispara o alarme de emergência no seu corpo, iniciando o ciclo de ferrugem que drena sua vitalidade. Mas o erro mais grave, que vejo todos os dias, eu ainda não contei. E ele está relacionado ao seu café da manhã. Vamos começar a desvendar essa lista de trás para frente, com o sinal que a maioria das pessoas jamais conectaria à sua memória. O sinal número 3, um inchaço discreto. Não é aquele inchaço óbvio de uma lesão, mas uma sensação sutil de que seus anéis estão mais apertados pela manhã, ou que as meias deixam uma marca mais funda no tornozelo. Você culpa o sal, o calor, a idade. Mas a verdade é que seu corpo está falhando em uma tarefa crucial, a filtragem. E essa falha está inundando seu cérebro com o que eu chamo de lixo metabólico. Para entender, pense nos seus rins como os filtros de café mais eficientes do universo. Todos os dias, eles filtram centenas de litros de sangue, um trabalho de purificação incansável. Um filtro saudável deixa passar apenas o café puro e aromático, os nutrientes, a hidratação, a vida, enquanto retém toda a borra, que são as toxinas e os resíduos do seu metabolismo. Esse processo é vital para que apenas o melhor do seu corpo chegue a cada célula, especialmente às células cerebrais, que são as mais exigentes. O problema começa quando a inflamação crônica, aquela ferrugem que mencionamos, começa a entupir a malha finíssima desse filtro. O filtro fica congestionado. Com isso, duas coisas terríveis acontecem. Primeiro, ele não consegue mais eliminar a água residual de forma eficiente e ela se acumula no seu corpo, causando o inchaço matinal. Segundo, e muito mais grave, o filtro se danifica e começa a deixar a borra tóxica escapar para o seu café, ou seja, para a sua corrente sanguínea. E para onde você acha que vai essa corrente sanguínea suja, cheia de resíduos que deveriam ter sido eliminados? Ela vai para todos os lugares, incluindo o seu cérebro. A névoa mental, a dificuldade de foco, aquele cansaço que não passa. Isso é, em grande parte, o seu cérebro tentando operar em meio a um pântano tóxico. É como tentar pensar com clareza em uma sala cheia de fumaça. As conexões neurais perdem velocidade e precisão. Você não está perdendo a memória. Você está sendo intoxicado lentamente pelo seu próprio sistema de filtragem deficiente. Lembro-me perfeitamente da Dona Maria, 68 anos, que chegou ao meu consultório com a queixa principal de cabeça lenta e dedos rígidos e inchados pela manhã. Ela estava convencida de que era o início de uma artrite severa e que sua memória já não era a mesma. Ela já tinha cortado o sal, mas nada mudava. O medo nos olhos dela era o de perder a independência. Ela não fazia ideia de que seus dedos e sua mente estavam sofrendo pelo mesmo motivo, um filtro sobrecarregado. A primeira coisa que fizemos não foi um remédio, mas um ajuste simples e de custo zero. Eu a instruí a começar todas as manhãs com o que chamo de lavagem matinal do filtro. Um copo grande de água em temperatura ambiente, com o suco de meio limão espremido. Isso não é um truque de detox. É uma estratégia de hidratação e alteração de pH
que ajuda os rins a expulsar o lixo acumulado durante a noite, antes de você sobrecarregá-los com mais trabalho no café da manhã. Esse ritual simples foi o primeiro passo, mas a verdadeira transformação da Dona Maria veio com o que ela parou de comer. A melhora do inchaço foi visível em poucos dias, e a clareza mental, segundo ela, foi como limpar uma janela embaçada. Esse problema de filtragem já é um alerta gigantesco para a sua saúde cerebral. Mas se isso já é preocupante, espere até ouvir o que o sinal número 2 faz com suas noites de sono. E agora, o sinal número 2. O mais comum de todos, aquele que milhões de pessoas sentem todos os dias e simplesmente ignoram, culpando o frio ou a circulação que sempre foi ruim. Estou falando de mãos e pés gelados, ou daquela sensação de formigamento que surge do nada nos seus membros. Isso não é um mero desconforto, é um alerta vermelho piscando no painel do seu corpo, um aviso de que os seus suprimentos vitais não estão chegando onde precisam. Pense no seu sistema circulatório como a mais perfeita e vasta rede de estradas do mundo. São mais de 96 mil quilômetros de artérias, veias e capilares, uma logística impecável projetada para que os suprimentos de emergência, como oxigênio e nutrientes, cheguem a cada casa, de cada bairro, em tempo recorde. Em um corpo saudável, o tráfego flui livre, rápido, garantindo que cada célula, da ponta do seu pé ao topo da sua cabeça, seja nutrida e limpa. Mas a inflamação, a nossa ferrugem silenciosa, age como o pior gestor de tráfego que existe. Ela começa a criar bloqueios, a fechar pistas e a causar engarrafamentos monstruosos nessas estradas. O sangue, que deveria fluir com vigor, torna-se lento, denso, um trânsito parado. As áreas mais distantes do coração, os bairros periféricos do seu corpo, como as mãos e os pés, são as primeiras a sentir a crise de abastecimento. O frio que você sente é o grito de socorro dessas células. Suas mãos e pés gelados não são um problema de má circulação com o qual você tem que conviver. Eles são a prova física de que sua rede de estradas internas está congestionada. Os caminhões de suprimentos simplesmente não conseguem chegar ao destino final. E se a situação já é crítica nos bairros periféricos, imagine o que está acontecendo no centro da cidade, no distrito mais importante e que mais demanda energia, o seu cérebro. Se este vídeo está te ajudando a conectar os pontos, a finalmente entender os sinais que seu corpo envia, clica no like agora. Sua curtida me mostra que estamos no caminho certo. E me conta aqui nos comentários, com toda sinceridade, qual desses sinais você já sentiu? O inchaço, as mãos frias, a névoa mental? Ler sua experiência é fundamental para que eu possa criar conteúdos que realmente transformem sua saúde. Agora, vamos aprofundar o risco. O seu cérebro representa apenas 2% do seu peso corporal, mas ele consome 20% de todo o oxigênio e de toda a energia disponíveis. Ele é a capital do seu império, e o acesso a ele precisa ser uma via expressa, livre e desimpedida, 24 horas por dia. Quando o trânsito está lento no corpo todo, o cérebro entra em estado de racionamento de energia. Ele não recebe os suprimentos de emergência de que precisa. E o que um cérebro em racionamento faz? Ele corta tudo o que não é essencial para a sobrevivência imediata. A consolidação de memórias de curto prazo, a agilidade de raciocínio, a criatividade, tudo isso é colocado em segundo plano. A névoa mental é o som do seu cérebro operando em modo de economia de energia, porque o tráfego na sua rede de estradas está simplesmente caótico demais para garantir o suprimento. Essa falta de combustível nobre durante a noite é devastadora. Seu cérebro deveria usar esse período para se limpar, para reparar os danos do dia e para organizar as memórias, como um bibliotecário noturno. Mas se os caminhões de limpeza e de material de reparo estão presos no engarrafamento, esse trabalho não é feito. O lixo se acumula e as prateleiras ficam uma bagunça. Você não acorda renovado, você acorda com a sensação de que o trabalho de manutenção foi interrompido no meio. Essa péssima circulação é um desastre para sua energia e memória.
Ela garante que seu cérebro nunca tenha recursos suficientes para operar em sua capacidade máxima. Mas a questão fundamental que precisamos responder agora é: o que está causando esses bloqueios nas estradas em primeiro lugar? E a resposta está no sinal número 1, o erro que a maioria das pessoas comete sem nem perceber e que abre a porteira para a inflamação. Chegamos ao epicentro do problema. O inchaço e as mãos frias são apenas as consequências, os sintomas da doença. Mas o que causa a doença em primeiro lugar? Qual é a torneira principal que jorra essa ferrugem silenciosa para dentro do seu sistema? Chegamos ao sinal número 1, e ele não é um sintoma que você sente, mas um ato que você comete. É o erro mais perigoso, porque ele é invisível, contraintuitivo e disfarçado de relaxamento. O sinal número 1, o verdadeiro gatilho do seu jet lag digital e da sua névoa mental, é a proximidade do seu celular com o seu rosto durante a noite. Não é apenas a luz, é o ângulo e a distância. Segurar aquele aparelho perto dos olhos, na cama, é um ataque direto e fulminante ao seu cérebro. É exponencialmente mais danoso do que assistir televisão do outro lado da sala, e eu vou te explicar exatamente o porquê agora. Pense na sua glândula pineal, no centro do seu cérebro, como o maestro sagrado da orquestra do seu sono. Durante o dia, ele descansa, mas quando a noite se aproxima, ele se prepara para reger a mais bela sinfonia, a produção de melatonina, o hormônio que repara seu corpo e consolida suas memórias. Ele precisa de escuridão e paz para começar o concerto. O que você faz quando segura o celular perto do rosto? Você está pegando uma lanterna de altíssima potência e apontando-a diretamente nos olhos do maestro, segundos antes dele levantar a batuta. A luz que entra pela parte de baixo da sua retina atinge os fotorreceptores mais potentes em suprimir a melatonina. A música não apenas desafina, ela para. Imediatamente. O maestro se assusta e, em vez da sinfonia do sono, ele aperta o alarme de incêndio, inundando seu sistema com cortisol, o hormônio do estresse. Você não está apenas perdendo o sono, você está cancelando ativamente o processo de limpeza e reparo do seu cérebro, noite após noite. Você está dizendo ao seu corpo para envelhecer mais rápido. É o maior ato de autossabotagem do sono que existe e a principal fonte da ferrugem que inflama todo o seu sistema, causando o inchaço nos rins e os bloqueios na circulação. É a causa raiz. Agora que você sabe onde está o interruptor que liga essa cascata de destruição, a pergunta é: como mantê-lo desligado para sempre? O poder está em suas mãos, e o plano de ação é mais simples do que você imagina. Não envolve remédios, envolve apenas conhecimento e decisão. Vamos organizar a sua nova rotina de proteção cerebral a partir de hoje. O que fazer a partir de hoje? Primeiro, comece o dia com a lavagem do filtro. Um copo grande de água com meio limão espremido, em jejum. Isso ajuda seus rins a expulsarem o lixo metabólico da noite, aliviando o inchaço e a sobrecarga tóxica no seu cérebro. Segundo, ancore o seu relógio biológico com o despertar do sol interno. Exponha seu rosto e seus olhos à luz solar da manhã por 10 a 15 minutos, sem óculos de sol. Esta ação simples e gratuita programa seu cérebro para sentir sono na hora certa, de forma natural e profunda, 14 a 16 horas depois. É o seu melhor regulador hormonal. Terceiro, e mais importante, institua o toque de recolher digital. 1 hora antes de dormir, coloque o celular para carregar em outro cômodo, longe dos seus olhos e das suas mãos. A inconveniência de levantar para pegá-lo será sua maior aliada. Leia um livro, ouça música, converse. Devolva a paz que o seu maestro precisa para reger a sinfonia da sua recuperação. Se este vídeo foi a chave que você precisava para entender o que está acontecendo com seu corpo e sua mente, não guarde essa informação só para você. Pense nos seus pais, nos seus irmãos, nos seus filhos. Manda este vídeo para aquela pessoa que você ama e que vive reclamando de cansaço, de falta de memória, que você vê presa no celular toda noite.
Esse gesto de cuidado pode transformar a saúde de quem você ama. E a nossa jornada pelo conhecimento não para por aqui. Em nosso próximo vídeo, vamos desvendar os 3 alimentos saudáveis, que, na verdade, estão inflamando suas articulações em silêncio e causando dores que você aprendeu a aceitar como normais. Você não vai querer perder. Você não está velho. Você não está perdendo a memória. Faltava só a informação certa. Eu sou a doutora Valentina Pasaliti. Cuide-se muito e cuide de quem você ama.